umas das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes. Colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venham, benditos de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome, e vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro e solitário, e vocês me acolheram. Precisei de roupas, e vocês me vestiram. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então os justos responderão: Senhor, quando que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando foi que te vimos como estrangeiro e te acolhemos? Ou necessitado de roupas e te vestimos? Quando te vimos enfermos, preso e fomos te visitar? O rei então responderá: digo-lhes a verdade. O que vocês fizeram a algum dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Até aqui está bom. Venha, jovem, coloque o microfone aqui no pedestal que ele tem que ir. Eu nunca acerto esse negócio aqui. Eu tenho problemas com tecnologia. Pronto, agora foi. Obrigado, vamos. Amados, nós estivemos durante 2 meses estudando Mateus 24. E eu realcei com vocês o foco que eu entendo daquele capítulo. Normalmente, pastores, pregadores, professores de EBD, têm um foco escatológico muito intenso. Será construído o terceiro templo? Será destruído o terceiro templo? Vão invadir Jerusalém? Não vão invadir Jerusalém. O anticristo, quem é o anticristo? Né? Existe um estudo que eu vi que desde 1910, todos os presidentes americanos e todas as pessoas famosas, alguém achava lá o 6666 no nome dele e falava que era o anticristo. E eu queria dizer para vocês que eu não vejo esse lado em Mateus 24 como algo importante. Esse foco escatológico deve ser estudado de maneira profunda, comparando com Daniel, comparando com Apocalipse. Mas Mateus 24, ele é muito mais sobre como eu devo me comportar quando eu me ver no final dos tempos. A intenção não é aqui questionar se a igreja vai passar pela grande tribulação ou não. A intenção é deixar bem claro que mesmo a igreja sendo arrebatada antes da tribulação, nós vamos enfrentar desafios únicos que vão exigir de nós uma certa atitude. Então Jesus fala: olha, haverão terremotos, haverão guerras e rumores de guerra. Isso é sinal do fim? Não, não é. Isso é só o começo das dores. O que é importante nesse trecho? Não tenham medo. É a primeira coisa que ele fala. Não tenha medo. Isso tem que acontecer. Em Lucas ele deixa bem claro, isso está já predestinado a acontecer. Não tenha medo. Aí ele fala, vão aparecer muitos falsos profetas, falsos cristos, e eles vão enganar a muitos. E aí qual que é o importante aqui? Tenha cuidado. Medite na palavra. Estude a palavra. Para que você não seja enganado. E aí ele fala, vai se multiplicar a iniquidade. Pais vão trair os filhos, filhos vão trair os pais. Haverá pessoas que por ver a iniquidade, o amor delas vai se esfriar. E isso
ele fala num contexto amplo, mas dentro da igreja. Nós vamos ver escândalos envolvendo pastores, bispos, padres, muito mais do que tem hoje. É o que ele fala? Não se escandalize. Não deixe que essas iniquidades façam com que a sua fé, o seu amor acabe. Escandalizar é desviar, abandonar a fé. Ah, me escandalizei porque o pastor Paulo comprou uma peruca com fio de ouro. Ah, ele pegou o dinheiro da igreja e só comprou uma peruca. A peruca do Cláudio Duarte é de prata, né? Só branquinha, bonitinha. Eu, se eu fizer, vai ser de ouro. Vou ficar loiro. Olha, o pastor Paulo fez um... Como é que chama, irmã Claire? Aquilo que o homem faz para levantar aqui? Botox. Não é lifting? Lifting. O pastor Paulo pegou o dinheiro da igreja e fez um lifting. Certo? E pôs o seu cabelo. Ah, não vou mais na igreja porque o pastor Paulo desviou. Não se escandalize. Vocês vão ver coisas piores do que eu com o peruca loira. Não se escandalize. E finalmente ele fala: perseverem. Porque aquele que perseverar até o fim será salvo. Essas 4 palavrinhas, 5 palavrinhas. Não tenha medo. Tome cuidado. Não se escandalize. Não desanime. Persevere. Isso é o importante de Mateus 24. Aí ele encerra Mateus 24 com 4 parábolas famosas. Primeira do pai que não sabe a hora que o bandido vai invadir a casa, então ele fica a noite toda vigiando. Depois a do servo, cujo senhor foi viajar e deixou o servo para tomar conta da propriedade dos demais servos. E depois a parábola das 10 virgens, as 10 damas de honra. E finalmente a parábola dos talentos. Quando eu era um jovenzinho, que nem o pastor Fabiano, que nem o Marcelo, que nem o Jonas, eu estava no ginásio, ensino médio, né? Antigo colegial. Você tinha janeiro, férias. Fevereiro e março, primeiro bimestre. Prova bimestral. Né? Abril e maio, segundo bimestre. Terminou o bimestre, prova bimestral. Férias em julho. Aí terceiro bimestre, prova de novo. Quarto bimestre, último bimestre. Desespero total. O Kleber deve estar lembrando o tempo dele lá. Não consegui nada em matemática, não consegui nada em português. Misericórdia, o quarto bimestre é terrível. Aí você é reprovado, é uma bomba. Aí tinha o quê? Recuperação. Aí depois você não conseguiu passar na recuperação, em janeirão, todo mundo na praia, você fazendo o quê? Segunda chamada. Irmãos, Mateus vai num crescendo, até que chega no capítulo 25, e Jesus está encerrando o ministério dele. 3 anos de aula, 3 anos dele ensinando e mostrando como que faz. Aí capítulo 25 de Mateus é o quê? O fim do curso. Porque agora acabou, vai ter ali um ensinamento ou outro, mas não tem mais grandes pregações. Agora começa a semana da paixão. Agora Jesus vai ser traído, vai ser crucificado, vai ressuscitar. Aqui é o último sermão dele. Haverão alguns ensinos particulares entre eles, os discípulos, mas acabou. Então aqui, no capítulo 25, ele te dá o objetivo final. Ele está dizendo, lá no capítulo 24, tenha cuidado, não tenha medo, persevere, não se escandalize. Mas entenda uma coisa, todo mundo vai ser pego de surpresa. Todo mundo. Não importa se você é crente ou se você não é crente. Não importa se você é batista ou presbiteriano. Todo mundo vai ser pego de surpresa na volta de Cristo. Mas nem todo mundo vai ser pego
despreparado. Por isso ele conta 3 parábolas. Ele fala, o pai não vai ser pego de surpresa se ele amar a família, porque ele vai passar a noite toda vigiando. Ele vai fazer o que Deus faz, que é cuidar dos seus filhos, vigiar. O servo bom e fiel, que o seu senhor encontrou trabalhando e cuidando dos outros servos, ele está fazendo aquilo que o chefe dele faria, aquilo que o senhor dele faria. Ele está alimentando os seus irmãos com servos. Está cuidando deles. Das 10 virgens, damas de companhia, 5 se prepararam para a função dela, que era o quê? O noivo vai chegar com a noiva. E eu, como dama de companhia, tenho que iluminar o caminho na madrugada para que ele entre no salão de festas. Ele e todos os convidados. Então, como eu tenho azeite, eu tenho como acender a minha lanterna e iluminar o caminho. Eu tenho como cumprir a minha função, que é o quê? Iluminar e guiar o noivo, ajudar o noivo a guiar todos os convidados para a festa. São 4 parábolas em que Jesus está dizendo: quem não vai ser pego de surpresa, ou melhor, todos serão pegos de surpresa, mas quem não vai ser pego despreparado é aquela pessoa que estiver usando todos os seus talentos, todos os dons que eu dei para ela, para cuidar, amparar, proteger, iluminar e guiar os seus irmãos. O pai cuida da família porque ele ama a família. O servo que lidera a casa vai cuidar dos outros servos porque ele ama os colegas dele e porque ele ama o seu senhor. As 5 virgens prudentes que se prepararam vão fazer a função para a qual elas foram chamadas, que é iluminar o caminho dos convidados da igreja. Por isso que a última parábola é a dos talentos. Você recebeu 3 talentos conforme a sua capacidade. Opa, transformei em 6. Você recebeu 2 talentos conforme a sua capacidade. Opa, transformei em 4. 100% de ganho. Você recebeu 1 talento. Você é medroso, você é covarde. Você tem medo de perder. Então vai no banco, deixa com o banqueiro. Mas nem isso ele fez, ele enterrou o talento. Então essa parábola encerra essas 3 outras parábolas dizendo: olha, nas 3 parábolas anteriores, aqueles que não foram pegos despreparados foram aqueles irmãos em Cristo que pegaram seus talentos e desenvolveram eles. Não para a glória própria, não para a fama própria, mas por amor e para o bem da igreja. E aqui eu quero compartilhar 2 coisas com vocês. Primeiro, vamos dar um pulo lá para Efésios, capítulo 4. Vá comigo lá para Efésios, capítulo 4. Eu quero dizer a você uma verdade bíblica, para que você não venha depois no espelho, ou de noite na sua cama, falar alguma coisa errada para Deus. Efésios capítulo 4, versículo 7 em diante. Paulo, falando sobre Cristo, ele diz: e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens, ou presentes aos homens. Vá comigo agora para o versículo 11. Que presentes são esses que Jesus Cristo, quando subiu ao céu, deu aos homens por meio do Espírito Santo? Quando Cristo fala lá em João: se eu não for, o outro Consolador não virá. Então, quando vem o outro Consolador, que é o Espírito Santo, ele distribui presentes
aos homens. E que presentes são esses? Leia comigo o versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Com qual objetivo? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Com o propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro por ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina. Mas não é só isso. Aqui Paulo lista uma pequena parcela de dons. Vá agora para Romanos 12. Vamos dar um salto em Romanos 12. Vamos ler a partir do versículo 4, 12, 4. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem todos a mesma função, assim também em Cristo, nós que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com o quê? Com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na medida da sua fé. Se é de servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim o faça. Se é contribuir, com generosidade. Se é liderança, com zelo. Se é misericórdia, com alegria. De novo, Paulo repete uma informação. Todos nós recebemos, por meio do Espírito Santo, dons. Todos nós recebemos, por meio do Espírito Santo, dons, que devem ser usados para abençoar os seus irmãos na fé, para abençoar quem se senta ao seu lado, atrás de você, na frente de você. Os dons foram dados por Cristo, conforme a medida da graça que está lá em Efésios, ou conforme Paulo fala aqui, conforme a graça de Cristo, conforme o conhecimento que ele tem. Ele deu para cada um de nós dons adequados às nossas capacidades. Então, nunca chegue de noite no seu quarto, ou não venha falar comigo e dizer: ah, pastor, eu não tenho nenhum dom. Porque se você falar isso, você está dizendo que a Bíblia é mentirosa, que Jesus é mentiroso, que o Espírito Santo é mentiroso. Porque a Bíblia diz que você recebeu um dom. Eu não sei se é para ser pastor, evangelista, não sei se é para servir, não sei se é para ter misericórdia, não sei se é palavra de sabedoria. Lá em Coríntios 12 também tem outra relação de dons. Não sei se é administração, eu não sei qual é o dom que Deus deu para você. Mas Ele te deu. E se você não busca descobrir o dom que te foi dado, você é como aquele servo inútil, preguiçoso, covarde, que enterrou o talento no chão. É por isso que Paulo em Filipenses vai dizer para você: desenvolva a sua salvação com tremor e temor. Porque se você não desenvolve a sua salvação trabalhando os dons que Deus te deu, significa que você não ama. Porque se você ama a igreja de Cristo, você quer vê-la saudável. E se você quer ver a igreja de Cristo saudável, existe alguma coisa que você pode contribuir com a igreja. E Paulo fala: tenha medo disso. Desenvolva o seu dom com zelo, com tremor. Por quê? Porque se você não desenvolve o seu dom, é
você não ama. Se você não ama, quando Cristo voltar, será que você vai para o céu com Ele? Mas então, pastor Paulo, tem a ver com obra da salvação? Não. O pai de família protegeu a família e não foi pego despreparado, porque ele amava a família. Eu amo a minha esposa, eu amo os meus filhos, ficaria a noite toda acordado para proteger quem eu amo. Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, não posso deixá-los desamparados. O servo que foi encontrado trabalhando, cuidando da casa do seu senhor, alimentando seus colegas de trabalho com servos, ele fez isso porque ele amava o seu senhor. Ele fez exatamente o que o seu senhor faria, que foi lhe dada essa capacidade por seu mestre. Então, por amor ao seu senhor e por amor aos seus colegas, ele alimentou, ele cuidou. As 5 virgens, damas de companhia do casamento, elas amavam o noivo e amavam a sua amiga, a noiva que as escolheu. Então, com alegria, elas se prepararam para que a festa fosse perfeita, para que a festa fosse bonita, para que desse tudo certo. Os 2 servos que multiplicaram os talentos que receberam, eles voltam para o seu senhor e falam: Senhor, tu me deste 3, eu negociei, consegui mais 3, toma, que é teu. O Senhor me deu 2, eu negociei, consegui mais 2, toma, que é teu. E o que o servo negligente, em algumas traduções, preguiçoso, covarde fala? Ah, Senhor, eu sabia que o Senhor era um homem severo. O Senhor semeia onde não plantou. Eu tive medo. Por isso enterrei o talento. Se ele tem medo do seu Senhor, é porque ele não conhece o seu Senhor. É porque ele não tem intimidade com o seu Senhor. É porque ele não ama. E agora eu peço a você que você volte comigo para Mateus 25. Eu quero falar 2 detalhes para vocês. Versículo 37. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Eu me lembro de uma história que ocorreu com um grande amigo meu. Esse grande amigo meu foi convidado para liderar um grupo de jovens, né? Aí um dia chegou uma senhora na igreja, que ele era líder dos jovens, e ele estava me contando. Ele foi conversar com essa senhora e com o esposo dela, porque eles iam fazer um retiro, um acampamento, e alguns jovens estariam indo, então, e o filho dela era novo na igreja. Então ele foi se apresentar, dizer que era uma coisa bem organizada, tal. E essa senhora olhou para ele e falou assim: garoto, você não precisa me explicar nada. Ele falou: obrigado, mas por quê? Porque um dia no ônibus, eu estava sentado lá no fundo do ônibus, estava frio, eu vi que você levantou, arrancou sua blusa e colocou sobre o ombro do senhor idoso que estava no ônibus. E eu pensei, eu acho que esse menino deve ser crente. E agora eu estou reencontrando você aqui nessa igreja. E ele falou assim: Paulo, eu nem lembrava dessa história. Você não vai ser salvo porque Jesus Cristo voltou e pegou você trabalhando. Você vai ser salvo porque você passou a lutar para ter a natureza de Cristo. E essa natureza é amar. Todas as pessoas daquelas 3 parábolas que fizeram tudo aquilo,
e estavam preparadas, fizeram por amor. Fizeram por amor. É por isso que essas pessoas falam, mas pera lá, quando foi que eu... Porque a natureza dessas pessoas mudou de uma tal maneira que eles fazem o bem sem nem perceber. Eu gosto muito de ver vídeo de caminhoneiro. Aqueles carretas com 9 eixos, né? Os bitrens, na dúvida um monte. Eu fico pensando, eu não consigo entrar com a pampa em alguns lugares, como é que o cara entra com aquele negócio? Mas o cara já há tanto tempo que ele pratica aquilo, que ele nem se preocupa com o que está acontecendo a 20 metros atrás. Ele já sabe que está indo para o lugar certo, se aqui na frente for certo. É uma segunda natureza. Eu fiz arroz sexta-feira, porque sexta-feira combinança de namorado. Nossa, eu digo para você, Paulo, sexta-feira eu não faço janta. Eu descanso, porque no sábado eu não trabalho. Eu falei, tudo bem, meu amor, eu faço janta. Sexta-feira eu fui fazer arroz. Ficou duro. Ficou insonso. E eu falei para ela, amor, você quer jantar? Ela falou, não, eu estou sem fome, graças a Deus. Por quê? É horrível isso. Uma droga isso aqui. E eu fui obrigado a comer tudo sozinho. Eu fico pouco de ver a Sueli cozinhando, porque ela não mede. Eu tenho que pesar, para 10 quilos de arroz, 50 gramas de sal. Ela não, para vocês mulheres são assim. Chega uma hora que você não tem que medir. Você sabe, joga isso aqui, põe aquele negócio, joga o pano molhado no forno. É automático. É uma segunda natureza. Um pedreiro bom, ele bate o olho numa parede e fala lá, aqui vai 20 blocos, tanto saco de cimento. Porque é uma segunda natureza. Essas pessoas de Mateus 25, eles adquiriram a natureza de Cristo. Eles fazem o bem automaticamente. Automaticamente a minha mão direita faz, sem que a esquerda fique sabendo. Eu não preciso colocar uma trombeta dizendo, olha o pastor Paulo doando roupa, olha o pastor Paulo colocando 5 mil reais no gasofilaço da igreja. Ô, glória. Simplesmente ele faz, porque é a natureza dele. Por que uma pessoa joga, por que uma pessoa pratica jiu-jitsu, estando com o joelho todo arrebentado? Porque ele gosta, porque é divertido, não ganho nada com isso. Uma cintinha talvez no cordão, mas eu gosto. Ou seja, as pessoas que estarão preparadas quando Cristo voltar serão pegas de surpresa, mas estarão preparadas. É porque elas já vivem a vida de Cristo no seu dia a dia. Eles alimentam, eles cuidam, eles iluminam, eles guiam, eles protegem naturalmente, sem esperar nada em troca. Simplesmente porque o prazer é servir. E aí você começa a entender o que o apóstolo João fala aqui. Filhinhos, não amemos só de palavra e de língua. Amemos de ação. Fazendo. Aí agora você vai entender quando Tiago fala, mostra para mim a tua fé, o teu amor sem obras. E eu com as obras mostrarei a minha. Agora você vai entender Paulo falando para Tito, a graça se mostrou ensinadora, nos redimindo e nos preparando para as boas obras. Você, se você tiver a natureza de Cristo, você vai viver a verdade de que amar a Deus acima de todas as coisas e amar ao próximo do jeito que você se ama é a essência do Evangelho. Amar. E se você amar de verdade,
você simplesmente vai fazer. Você vai buscar o seu dom, aquele presente que Cristo te deu por meio do Espírito Santo. E você vai usar esse dom para fortalecer a igreja. E aqui é um dom, que cada um tem um dom diferente. Uns pregam, outros ensinam, outros dão consolo, outros dão conforto. O dom do meu pai era visitar, ele amava visitar. Consolar as pessoas no hospital, nas casas. Consolo, palavra de ânimo. Cada um tem um dom. Mas tem uma coisa que foi dada para todos nós, na mesma medida, na mesma intensidade, e que você tem que ter. Gálatas 5:22. Mas o fruto do Espírito é paz, mansidão, bondade, benignidade, domínio próprio, fé, amor. Isso todos nós temos, pelo poder do Espírito Santo. E esse fruto nós temos que dar. Se você viver pensando nisso, lutando por isso, você vai ser pego de surpresa à volta de Cristo. Mas você não vai ser pego despreparado. Então eu peço a Deus que você vá para a sua casa hoje. Que você deitado na sua cama, ou ajoelhado aos pés dela, ou sentado, não, diante da televisão não dá certo. Sentado na mesa da cozinha, tomando um chazinho gostoso. Eu peço a você que você ore com sinceridade ao Senhor e fale: Senhor, qual é o meu dom? Qual o presente que o Senhor me deu, que eu posso desenvolver, que eu tenho que desenvolver, para alimentar a tua igreja, para alimentar os meus irmãos, para ampará-los, para protegê-los, alimentá-los, guiá-los. Amém. Qual é o talento que eu estou enterrando, meu Deus? Eu quero ter uma surpresa agradável, Senhor. Eu quero ver o Senhor vindo nas nuvens. Eu quero ter essa surpresa. Mas eu quero ir contigo para as nuvens. Então é muito mais do que uma surpresa. Me prepara. Amém. Para que quando o Senhor voltar, me pegue exercendo amor, vivendo amor, sendo amor para com os meus irmãos. Amém. Que isso seja a sua oração essa noite. Amém? Amém. Abaixe sua cabeça, feche os olhos, falemos com o nosso Deus e Pai. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, em tua presença santa, Senhor, damos-te graça por esse momento de comunhão, de compartilhar olhares, de compartilhar experiência, de compartilhar preocupações. Te damos graça por essa oportunidade, Senhor. Te damos graça pela chance, ó Pai, que temos ainda de poder te louvar com as portas abertas, te adorando, exaltando o teu nome. Te agradecemos, ó Pai, pela tua palavra que foi lida, cantada e explicada. E suplicamos, ó Deus, em nome de Jesus, que permaneça em nossos corações, Senhor, apenas aquilo que é de acordo com a tua vontade. E que isso fique queimando em nossas almas, Pai, nos levando a nos tornarmos cristãos mais maduros, homens e mulheres que vivem a tua verdade. E que as pessoas, vendo o nosso modo de ser, se sintam atraídas não por nós, mas por Cristo. E que o teu nome seja glorificado em cada momento de nossas vidas, em cada gesto, em cada palavra. Que aquilo que nós meditamos hoje contribua para isso. E que aquilo que for simplesmente conhecimento de homens, que seja apagado da nossa memória. Para que nós possamos crescer até a estatura do valor perfeito que é Cristo. Para que nós possamos ser mudados de glória em glória, até termos a aparência de Cristo, até sermos Cristo. É isso que nós te pedimos, Pai. E por isso te damos graça em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Amados, alguém tem algum recado, algum aviso a mais aí, irmão João, tranquilo?